Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Gabaritando a Escola. Estamos aqui hoje com uma estudante do nono ano, né? É a Eduarda. Ela vai compartilhar um pouquinho com a gente, um pouquinho como é a relação dela na escola, como foi um momento que ela passou esse ano. Tá bom? Tudo bem, Eduarda? Tudo bem. Eu estou bem. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite, tá? Hoje nós vamos conversar sobre um tema que infelizmente faz parte da nossa vida, faz parte dos estudantes, faz parte dos professores, né? Mas nem sempre a escola sabe como lidar, né? E a Eduarda, a mãe da Eduarda, elas autorizaram a falar sobre isso, elas sentiram a necessidade da gente abrir esse espaço e falar sobre isso para que as escolas saibam como lidar. Então, ô Duda, como você está se sentindo ao participar desse episódio aqui com a gente? Eu acho que é uma coisa boa falar sobre isso, para as outras pessoas verem também como é que é isso e tal. Tá bom. Quando você voltou para a escola, o tema que nós vamos falar hoje é sobre o luto, né? A Eduarda teve uma perda familiar muito importante, significativa, e nós vamos abordar isso de forma dentro da escola. Então, assim, como que a escola pode receber esse aluno, como que ela pode acolher, como que nós, quanto seres humanos, quanto colegas de sala de aula, a gente pode estar acolhendo um estudante quando ele chega na escola nesse momento de luto que acontece com qualquer pessoa, né? Quando você voltou para a escola, Duda, você sentiu que você foi acolhida pela escola ou você achou que precisava de um outro tipo de acolhimento? Eu acho que, querendo ou não, a escola me acolheu muito, foi pessoas que também me ajudaram muito lá. Então, eu acho que nessa questão a escola foi muito boa para mim. Foi uma coisa boa voltar para a escola. Houve um professor ou um funcionário que fez com que você se sentisse um pouco mais segura? Alguém da escola que te acolheu de uma forma que você se sentisse um pouco mais segura de estar lá? Sim, a minha coordenadora e minhas duas professoras, elas me ajudaram muito, conversaram muito comigo e tentaram entender como eu me sentia. Entendi, elas fizeram uma conversa para você ter a oportunidade de falar como você estava se sentindo, é isso? É. Você ficou um tempo sem ir para a escola? Fiquei uma semana só. Uma semana, tudo bem. E os seus colegas? Você foi tranquilo reencontrar os colegas? Eles te receberam? Eles te acolheram? Eu acho que não mudou muita coisa do que como era antes, mas quando eu tava fora, minha professora veio me falar que toda a sala ficou muito sentida com o que aconteceu comigo e que eles quiseram me acolher. Tipo, eles me acolheram do jeito deles, não mudou muita coisa, mas eles tentaram, entendeu? Entendi. Mas aí, como foi esse acolhimento? É só uma conversa ou fizeram algum tipo de, sei lá, uma cartinha ou alguma coisa assim que pudesse te acolher? Não, na verdade, tipo, dessas coisinhas não fizeram muita coisa, mas só que foi no dia a dia, a gente conversando assim, normal, eles tentando entender, entendeu? Entendi, entendi. Existe alguma coisa, alguma atitude simples, alguma coisa que você gostaria que a escola ou seus colegas de sala ou o professor tivesse feito naquele momento? Eu acho que uma coisa que ajudaria era, antes de eu chegar, né, pra ter aulas e tal, eles tentarem conversar com a turma, pedir pra eles não ficarem perguntando, pra eles não ficarem falando sobre esse assunto e explicar mais pra eles entenderem o que houve, o que aconteceu. Então, na verdade, você acha que a escola deveria ter conversado antes com o grupo e falado para evitar fazer tipos de perguntas sobre esse assunto? Entendi, legal. Não era o momento, né, de fazer perguntas, né? Mas o pessoal perguntou muita coisa? Não, mas eu acho que era pra mais deixar um aviso pra caso acontecesse, entendeu? Ah, entendi. Não só comigo, mas também com outras pessoas, né? Sim, ocorreu com outras pessoas também. Entendi. Então, na escola, o que foi. Você sentiu que você não estava sozinha? Sim, E o que fez você perceber que você não estava sozinha nesse momento? foram minhas amigas estando lá junto comigo, tentando não, tipo,
não me deixar. Tentando fazer eu desconectar daquele assunto, desconectar da minha cabeça sobre isso, entendeu? Tentando fazer graça pra mim rir. Essas coisas assim, eu acho que ajudaram bastante. Trouxe um pouquinho de. Trouxe outros assuntos, trouxe humor, Pra mim trouxe tentar graça. esquecer, Entendi. Que legal, legal. É importante os colegas acolherem, né? Principalmente nessa fase a gente escuta mais os amigos, né? Então, quanto mais colegas acolhem, muda de assunto, leva para fazer qualquer outra coisa, passear, brincar, enfim. Mas a gente distrai um pouco a mente. Não que se esqueça, as coisas não se esquecem, mas ela fica mais leve de levar, né? Uhum. Você acredita que a escuta que a escola teve com você, o momento que a escola parou e te ouviu, foi importante? Quando você voltou? Olha, eu acho que foi. Na verdade, não foi tipo a dona da escola, o dono da escola, a diretora veio falar comigo. Foi mais a coordenadora, porque a coordenadora já conhecia eu, meu pai, conhecia mais entender. Ela veio, falou comigo, ela também passou pela mesma coisa quando ela era mais jovem. Então a gente conseguiu ter um diálogo muito bom sobre isso. E ela me ajudou bastante. E isso foi importante para você? Sim. Falar com ela sobre isso? Sim. E na sua escola tem psicóloga também, não tem? Tem. E essa psicóloga fez um atendimento com você? Olha, eu já atendi com essa psicóloga antes. Fora da escola também já atendi com ela, mas depois eu não quis muito continuar nas sessões com ela. Ah, tá. Então, nesse momento seu de luto, ela não fez nenhum atendimento com você? Fez, só um. Fez. E isso foi bom? Eu acho que não mudou muita coisa. Não mudou muito. Sim. Mas você acha que é importante ter psicólogo nas escolas? Sim, eu acho que é muito importante para as pessoas, né? Para elas conversarem, falarem como elas estão se sentindo. E essa psicóloga, ela é da escola? Ela atende todos os alunos que precisam? Sim. Entendi. Gente, a Duda, ela estuda numa escola particular, por isso que ela tem esse atendimento de psicóloga na escola. E é importante, né? Não só para esses momentos, mas para todos os outros momentos. Duda, tem uma coisa muito importante, né? Quando a gente volta de um momento sensível na nossa vida, a gente não consegue focar 100% nos estudos. Como foi para você esse retorno para você? Você conseguiu prestar atenção nas aulas, focar nas aulas, ou como que você sentiu o seu aprendizado? No primeiro bimestre foi uma coisa muito difícil para mim focar. Eu sentava na mesa, mas só que minha cabeça ela não prestava atenção naquilo. Passava várias outras coisas na minha cabeça, mas não aquilo lá que era matéria. Eu não conseguia prestar atenção nas aulas. Foi bem difícil no primeiro bimestre para mim, minhas notas caíram muito. Fiquei com 3 notas vermelhas no meu boletim, que eu nunca tinha. É muito difícil eu ficar com nota vermelha no meu boletim. E já esse bimestre melhorou muito, que eu me esforcei muito para tentar mudar isso. Foi difícil, foi bem difícil também esse bimestre, mas eu me esforcei, né, pra tentar melhorar minhas notas. Eu acabei melhorando bastante minhas notas. Os professores, eles não entenderam a sua situação e por isso que você ficou com vermelha? Não teve um trabalho de recuperação? Porque você deve ter ficado com vermelha porque você faltou também, né? Mas só que as faltas eu acho que não mudaram muita coisa. Eu acho que foi mais por causa que eu não tava conseguindo entrar na minha cabeça aquele conteúdo. O conteúdo. Mas teve algum trabalho de recuperação? Antes de dar essa nota vermelha, teve, olha, Duda, a gente entende pelo que você está passando, a gente vai passar uma atividade para você para você recuperar essa nota que você não alcançou numa prova e esse bimestre, tá tudo certo ou não teve isso? Não, eles não fizeram uma ajuda especial comigo. Tipo, eles só. É uma coisa com a sala toda, que é uma recuperação paralela. Então, eles dão uma folhinha com umas atividades, a gente tem que fazer, e eles colocam mais um ponto na nossa nota, mas, tipo. Isso foi para todos. Para todos, comigo não teve uma atenção especial nem nada do tipo. Você acha que as suas notas vermelhas no primeiro bimestre foi porque você não estava conseguindo fazer, porque você não queria, ou foi porque realmente você não estava no momento?
Eu realmente não tava no momento, tava com muita dificuldade pra me concentrar nas coisas. Será que seria ideal, então, agora falando para os professores, tentar acolher um pouco o estudante quando ele vem de um momento de luto e dar uma atividade diferenciada para ele? Sim, eu acho que é muito importante, mas comigo não ocorreu isso. Comigo teve um professor, né, em si, que foi bem grosso mesmo comigo, mas Você quer não falar tinha muito sobre o que isso? fazer. Não, prefiro Tá, deixar quieto. mas não foi um pouco ríspido. Entendi. Eu acho que deveria entender mais o momento, entendeu? Entendi. E dar uma atividade para você fazer além da que todo mundo já tem, porque você estava passando numa situação diferente. Sim. Porque. E quando chegou o seu boletim, qual foi a sua sensação? Olha, eu acho que eles entregam um boletim na reunião dos pais. Eu fui na reunião junto com a minha mãe. E quando eu vi o boletim, eu fiquei bem mal, assim, mas só que aí o professor veio conversar com a minha mãe, veio conversar comigo, e ele falou que aquele boletim não era uma coisa ruim, que eu passei por um momento muito difícil e que aquele boletim não era uma coisa ruim, por causa que mesmo assim eu ainda consegui tirar notas, tipo, boas, né? Tipo, não boas, mas só que, tipo, melhor do que outras pessoas que não passaram por nada tiraram, entendeu? Entendi. Talvez a gente precise acolher esses estudantes de uma outra forma, né? Esses estudantes que vêm com N situações, porque não é só o luto. Às vezes acontecem muitas coisas dentro da casa do estudante, o professor sabe e ele segue o barco, como se nada tivesse acontecido, né? Ele continua dando as aulas dele como ele daria, ele não faz não precisa você abrir para falar sobre o assunto, mas o ideal seria, de repente, fazer atividades que sejam mais lúdicas, atividades que chamam atenção, que você sai um pouco ali, você levanta um pouco da cadeira e faz uma atividade diferenciada, talvez isso ia ajudar você também a se concentrar um pouco. O que você acha? Sim, eu acho que isso ajudaria bastante. Por causa que atividades mais teóricas, querendo ou não, é mais dificuldade para mim. Mas só que eu acho que isso ajudaria bastante para minha concentração, para mim entender a matéria. Entendi. Até não só nesse momento, mas sempre. Entendi. Duda, eu queria que você deixasse uma mensagem para os professores. Para eles entenderem mais o que o outro está passando e que eles não sejam tão ríspidos com as pessoas que estão passando por isso. Tem mais alguma situação que você acha que os professores às vezes são um pouquinho ríspidos e não... Não, eu acho que o professor, eles estão cumprindo mais o trabalho dele. Lá, eu acho que não é uma coisa que eles estão fazendo tão de errado, mas eu acho que nesse caso deveria se sensibilizar mais com o que está acontecendo e tentar ajudar a pessoa. Principalmente em relação às notas, né? Que é algo que depois influenciou, porque você ficou mal pelas notas. Sim. Entendi. Você pode deixar uma mensagem para os seus colegas ou para os estudantes em geral? Não sei. Não sabe? Não. Então vamos fazer diferente. Você consegue deixar uma mensagem para pessoas que passaram por esse momento de luto? Sim, que eles, mesmo com toda a dor que eles estão sentindo, para eles se levantarem e tentarem se esforçar mais para isso. Tipo, eu sei que é muito difícil mesmo, mas se você se esforçar, você vai conseguir. Muito bem. Duda, muito, 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 muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Gente, o tema é sensível, mas ele é fundamental. Ele precisa ser falado. E a escola, ela precisa acolher o estudante, esteja de luto, esteja passando por situações complicadas em casa. A gente precisa olhar para eles como seres humanos, como crianças que eles são. Sim. Né? Às vezes a gente olha para essas mocinhas grandes, compridas, a gente fala assim, nossa, é uma moça, mas não é uma criança. Quantos anos você tem, Duda? Tenho 14. 14 anos, né? É uma criança. Então, assim, a gente precisa aprender a olhar para eles com o coração mesmo, né? Quando eu tinha 14 anos, como era? Como eu gostaria de ser acolhida?
E os colegas também, né? Evitar fazer perguntas que são desnecessárias naquele momento, esperar para ver se de repente ela tem a vontade de falar, porque acho que precisa vir de você também, né? Antes das pessoas ficarem fazendo qualquer tipo de pergunta ou ficar questionando o que aconteceu, que não cabe a nós, esse questionamento, ouvir. Se ela quiser falar, ela vai falar, eu quero falar. Se ela não quiser, a gente vai fazer qualquer outro assunto, que isso que é o que ela falou no vídeo, que é o que deixou ela mais confortável. Falar de outras coisas, fazer outras coisas. E é isso. Obrigada. Duda, tem um suquinho de maracujá, deixa eu te dar um abraço. Obrigada. Nossa.